A paz do Senhor, queridos pais, pai, mãe, o responsável. Hoje eu estou aqui com uma missão diferente, porque sempre eu venho aqui para falar para as crianças. Hoje eu fui convidada para conversar um pouquinho com você, que é responsável por uma criança que cuida dela. Antes de começar, eu gostaria que, se você quiser e puder, abrir a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 5, que diz assim: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. E ainda, aqui no capítulo 3, no versículo 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Nós estamos nestas semanas falando de fé, falando das nossas crianças de fé, através do canal do Instagram, através do YouTube, através do WhatsApp na turminha Uniadep e também do Facebook. As histórias contadas têm sido histórias sobre os heróis da fé. Então, eu venho aqui hoje falar para você, papai e mamãe, para vocês que têm a responsabilidade de conduzir as suas crianças. E nós lemos aqui sobre essa mãe e essa avó. E eu acho interessante quando diz assim, olha, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Então nós vemos aqui um exemplo de pessoas, né, dessa avó e dessa mãe que estimularam a fé no seu neto, no seu filho. E depois esse menino, ele foi crescendo com essa fé em seu coração. E naquela época, nós sabemos que não tinham os recursos que tem hoje. Era a avó Loide e a mamãe Eunice e a palavra de Deus. Talvez não tivesse lá uma tia para contar uma história. Nós sabemos que não tinha uma história ilustrada, não tinha os recursos de hoje, uma internet, não é mesmo? Para elas poderem mostrar para o seu filho, olha aqui, essa tia está contando uma história aqui bem bonita, que está na palavra de Deus. Então, eram elas mesmas contando, e eu fico imaginando ali, fico assim, muito admirada, pensando no menino Timóteo, escutando ali elas contarem as histórias do Velho Testamento, falando de como Deus criou o mundo e que pela fé entendemos, né, que os mundos por Deus foram criados. E elas diziam para ele, elas também não tinham visto, mas elas tinham fé que tinha acontecido, falando para ele dos heróis da fé, falando para eles de Noé, da construção da arca, falando para eles de Adão, falando tantas coisas, da travessia do Mar Vermelho, contando de Moisés, e ele ali escutando, e ali através daquelas palavras delas, a fé dele, foi crescendo, foi sendo estimulada a cada dia mais. E aí, foi algo tão maravilhoso que elas fizeram um trabalho tão perfeito que ele foi escolhido pelo apóstolo Paulo, uma pessoa de grande prestígio no meio do povo e de grande sabedoria, porque tudo que Paulo aprendeu, ele aprendeu de Deus. O Senhor revelou a Paulo, o Senhor foi ensinando. E Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele escolheu Timóteo para o acompanhar, para ir com ele também nessa viagem. E olha que maravilha, crianças. Crianças não, né? Pais, é tanto hábito de falar para criança. Olha que maravilha que ele foi depois comissionado mesmo por Paulo e para ser o seu representante
para pregar a palavra de Deus em Éfeso. Olha que maravilha, ele aprendeu muito com Paulo. E Paulo amava, o chamava de filho, porque ele era seu filho na fé. E aquele menino, né, que foi ensinado por aquela avó e por aquela mãe, como ele cresceu espiritualmente. E lá no livro de Atos nós vamos ver que ele não tinha um pai para auxiliar aquelas duas. O pai dele não era judeu, o pai dele era grego. Então não tinha a mesma fé delas, né? Não tinha os mesmos ensinamentos. Mas também nós vemos no livro de Atos que ele, o Timóteo, ele gozava de grande prestígio também no meio do povo. Eles davam testemunho de que Timóteo era um homem reto. Tudo isso porque ele foi aprender através das suas responsáveis a crer na palavra do nosso Deus, a ter fé que Deus é aquele que faz. Olha que maravilha para nós, né? Para nós hoje termos essa noção de que somos nós os responsáveis por incutir a fé no coração, no pensamento dos nossos filhos. E assim ele cresceu, e assim se tornou esse homem. Fico imaginando aqui a grande alegria dessa avó e dessa mãe, quando viram o que ele se tornou, quem ele se tornou, e o caminho que ele trilhou, e que continuou trilhando. Aqui nós vemos nas cartas que Paulo escreve para ele, sempre estimulando ele continuar naquilo que ele aprendeu. Aprendeu com a sua mãe, com a sua avó. Então, irmãos, o objetivo dessa palavra aqui hoje é para que nós sejamos firmes, constantes e ensinar as nossas crianças a ter fé, não somente através das histórias que as tias contam, mas abrindo na nossa casa a palavra de Deus, mostrando com exemplos de fé, no momento da nossa alimentação, do vestuário, que aquela criança creia que tudo provém de Deus. Ela pode até dizer, não, papai trabalha, mãe trabalha, por isso que nós temos. Mas você pode dizer para ela, sim, ele trabalha, mas é através da fé que ele tem esse trabalho que ele tem hoje, porque nós pedimos e o Senhor concedeu. É através da fé que esse alimento está aqui na nossa mesa. Então, quando ela estiver passando por alguma dificuldade, a sua criança, por alguma tristeza, por algum conflito, sim, porque crianças têm conflitos. Ainda mais nestes momentos que estamos passando, que ela não seja uma criança medrosa, com medo do que pode acontecer com ela, mas que ela tenha fé, que o Senhor pode livrar. E quando o Senhor leva, é para uma vida melhor, que ela tenha fé numa vida melhor no porvir. E ela não vai viver cheia de medo, porque quem tem fé não tem medo. É isso que você tem que dizer para sua criança. E não demonstrar medo, né, falta de fé. Estimule o teu filho, estimule a tua filha, estimule a fé, faça nascer no coração dela com exemplos, com a Bíblia, com as histórias que ela vai ouvindo. Não é? Vamos colocar mesmo histórias para nossos filhos ouvir, para estimular-lhes a fé. Minha palavra para vocês é hoje. É hoje que você deve fazer. Se você não está fazendo, para você começar hoje. Então, eu venho aqui hoje nessa intenção de falar de fé e da nossa responsabilidade por estimular, ensinar que elas têm que ter fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui falando da palavra de Deus, um pouquinho da palavra de Deus, nesses breves momentos, com simples palavras, mas apenas para que o nosso Senhor abençoe as nossas vidas e que nós tenhamos cada dia mais fé para poder ensinar as nossas crianças. Eu deixo para vocês a paz do Senhor, um grande abraço e um beijo da tia G.